Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série Filhas da Graça. E no episódio de hoje estaremos meditando e refletindo a respeito de mais uma mulher da Bíblia. O episódio de hoje tem como título Raabe e a verdadeira esperança. Nós estaremos conversando então sobre essa personagem que é citada ali no livro de Josué. Eu vou estar comentando mais especificamente o que acontece no capítulo 2 desse livro. E a história de Raabe é uma história muito interessante e muito envolvente. E eu espero que ao longo da nossa conversa aqui a gente consiga tirar algumas reflexões para a nossa vida pessoal mesmo. Então eu quero trazer um contexto para vocês. A gente está falando ali do que está acontecendo em Josué no capítulo 2, quando Josué era o líder do povo de Israel e ele estava liderando esse povo na conquista da terra prometida. E Deus havia dado uma palavra de que eles iriam dominar essa cidade, que era a cidade de Jericó, aonde Raabe estava. E Josué manda então 2 espias para essa cidade, para de fato conhecerem e entenderem ali essa cidade. E eles entram na casa de Raabe. E o interessante é que Raabe, ela dá cobertura para esses 2 espias. Então ela, ao invés de expor eles, ao invés de entregá-los para o seu povo, ela na verdade dá cobertura e os protege. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse encontro. E o que acontece após esse encontro, quais são as consequências desse encontro dos espias com essa moradora ali da cidade de Jericó. E para a gente poder iniciar, eu quero trazer as nossas perguntas para reflexão. E eu espero que ao longo da nossa conversa você possa ir refletindo e pensando como que essa pergunta ela é respondida na sua vida, na sua perspectiva. A minha primeira pergunta a você hoje é: onde você tem depositado a sua esperança? E como você percebe o movimento da sua vida em relação à sua fonte de descanso e fé? A partir dessas perguntas, nós estaremos conversando sobre o que aconteceu na vida de Raabe e qual é a relação dela com a real esperança e a real fé. Quando nós olhamos para essa personagem, a gente aparentemente entende que ela não estava numa circunstância ideal para ter fé ou esperança no único Deus que era o Deus de Israel. Raabe era uma prostituta. E a gente aprende aqui na história que ela era uma cidadã de uma cidade que estava sob a condenação de Deus. Além disso, ela fazia parte aí de uma cultura que era extremamente corrupta, pagã e depravada. Então a gente precisa entender que Raabe ela cresceu num ambiente, num contexto de vida e de perspectiva de mundo e de cosmovisão totalmente diferente do que o povo de Israel. Raabe não teve uma liderança como Moisés ou Josué que pudessem de fato a instruir de como viver a vida, de como obedecer a Deus, de como caminhar com Deus. Raabe ela cresceu na verdade num sistema totalmente diferente. Porém, Raabe, ali no seu povo, ela ouviu muitas histórias sobre o povo de Israel. A Bíblia conta que Raabe, ela soube de quando eles saíram do Egito. Ela ficou sabendo das histórias a respeito da travessia no Mar Vermelho, das andanças do povo ali no deserto e de quando eles tiveram vitória sobre os amorreus. E ouvir essas histórias e ter conhecimento sobre o que o povo de Israel estava fazendo e tudo que eles faziam em nome de Deus, essas histórias puderam trazer uma convicção suficiente para Raabe conseguir chegar a uma conclusão salvadora. Raabe, diante daquilo que ela ouviu, pôde de fato entender no seu coração quem Deus representava para aquele povo. Raabe sabia que o Senhor havia dado aquela terra aos filhos de Israel. E Raabe conversa então com os espias e ela compartilha que o seu povo estava super temeroso em relação àquele povo de Israel. Que o seu povo temia o povo de Israel, temia o Deus de Israel e nas palavras dela, Deus era Deus acima nos céus e embaixo na terra. Raabe, ela teve uma plena convicção
de que Deus daria a sua terra, o seu povo, para o povo de Israel. E dessa forma ela não reluta, ela não resiste. Por isso ela encobre aqueles espias ali na casa dela, ela os protege. E quando Raabe tem essa postura, que é uma postura de fé, Raabe, ela de fato tem a sua vida transformada. Aqueles espias, eles poupam a vida de Raabe quando aquela terra de fato é tomada. A vida de Raabe, ela é poupada, e Raabe passou então a fazer parte ali do povo de Israel. Ela passa a conviver com esse povo, e olha que coisa linda. Raabe, ela passa a fazer parte da linhagem de ancestrais de Jesus. E o nome dela é citado no Evangelho segundo Mateus. E o nome dela também é citado ali no capítulo 11 de Hebreus, quando é falado dos heróis da fé. Ela é citada como uma mulher que teve fé. Raabe, uma pessoa que aparentemente não tinha nenhuma condição para de fato olhar para Deus e passar a segui-lo, mas ela teve uma vida extremamente transformada e impactada com o testemunho que aquela nação estava dando a respeito de quem Deus era. E ela creu no seu coração. Raabe teve fé, ela teve esperança, ainda que aquilo significasse entregar todo o seu povo. Ainda que aquilo significasse entregar tudo que era experiência e referência de mundo para ela. Ela estava de fato ali entregando, protegendo aqueles espias, toda a história dela. Tudo que ela conhecia de sistema e de mundo. Ela correu um grande risco, inclusive, de ser pega. E se ela fosse pega, ela poderia ser condenada como traidora. Pensar na história de Raabe me leva a meditar na seguinte questão: quantas das vezes a nossa esperança ela não se confunde com o desejo de que as coisas sejam como nós gostaríamos que fosse? Quantas das vezes a gente diz que nós temos esperança, que nós temos fé, mas na verdade isso está se confundindo simplesmente com o desejo de que as coisas aconteçam dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa vontade. Porém, isso não é a esperança verdadeira, isso não é uma fé verdadeira. A falsa esperança é uma esperança depositada em um falso Deus, na expectativa de que as coisas vão acontecer como nós gostaríamos que acontecesse. É como se nós estivéssemos depositando a nossa esperança em algo que não sustenta, em algo que de fato não tem poder de redimir, em algo que não salva. Isso pode ser o seu intelecto, o seu dinheiro, as suas companhias, os seus mestres. Todos os ídolos que nós estabelecemos na tentativa de garantir que algo aconteça, eles traem a nossa confiança, eles traem a nossa vida. Porque nós estamos confiando em algo que não tem poder para sustentar uma promessa, sustentar a salvação, sustentar uma rendição, uma remissão. E essa seria então a falsa esperança. E quando eu penso em Raabe, eu acredito que Raabe provavelmente teve muitas experiências e decepções dentro dos seus relacionamentos. Ela não foi parar numa vida como prostituta por acaso. Eu acredito que Raabe soubesse muito bem o que é depositar a sua esperança em algo que não a redime. Eu acredito que Raabe sabia muito bem o que é se confiar a alguém, se confiar a algo que não tem poder para salvar, que não tem poder para redimir. Raabe com certeza sabia o que é depositar aquele ar de esperança e aquela tentativa de fazer dar certo e aquela fé em coisas que vão falhar com ela. Da mesma forma que nós também podemos reconhecer na nossa vida os movimentos que um dia já tivemos ou que ainda são presentes, em que nós tentamos colocar a nossa esperança em algo que de fato não tem poder para cumprir aquilo que nós esperamos. Mas quando Raabe ouviu sobre Deus, Raabe creu.
Ela creu que ali estava a resposta, que aquele seria o único que poderia reinar acima nos céus e embaixo da terra. A minha pergunta para você hoje é: você tem confiado em quem? Aonde você tem depositado a sua esperança? Aonde você tem depositado a sua fé? Que você possa declarar aquilo que Raabe viu pelos olhos da fé: Deus é Deus. Raabe, ela não viu a redenção e a salvação de Israel, mas por fé ela creu em quem Deus era. E acreditar que Deus pode fazer algo é confiar na sua soberania. Porém, acreditar que Deus vai fazer tudo aquilo que nós achamos que Ele deveria fazer é outra coisa. Fé não é crer para ver. Fé é confiar no caráter de Deus. É confiar que Deus é um Deus justo, é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, que Ele é um Deus de salvação, ainda que as coisas não saem como nós esperássemos que fosse. E para encerrar, eu compartilho algo que o apóstolo Paulo disse à igreja em Éfeso. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A minha oração é para que você, de fato, aprenda aonde depositar a sua esperança e a sua fé. Que a sua confiança e a sua fé sejam depositadas naquele que é o único capaz de realizar todas as coisas segundo a sua vontade. Que você possa meditar, que você de fato enxergue esse caminho que o Senhor está traçando para as nossas vidas, apontando para esse ambiente de confiança na vontade soberana de Deus. A minha oração é que o Senhor te acolha nas suas angústias e ansiedades e que você olhe para a soberania dele. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo episódio.